Veja como manifestar algo que não corresponde à sua realidade atual. Você precisa se tornar a pessoa que já tem ou já vive a vida que você deseja. Não estou dizendo que você precisa ter isso fisicamente. Estou falando mentalmente, emocionalmente. Você precisa estar na mesma frequência energética da sua versão que já tem isso. Se a sua versão que vive em abundância e prosperidade não se preocupa com certas coisas, você deve agir assim agora, mesmo quando parece que você tem todos os motivos para se preocupar. É nesse ponto que muitos se complicam. Elas vivem a vida baseadas no que vem, em vez de serem a versão de quem querem se tornar no futuro, vivendo isso agora. A diferença que eu sempre destaco entre mim e os caras Anari é que muita gente precisa ver para acreditar. Eu acredito e depois eu vejo. Vai dar certo. Agora, pode ser que não dê certo do jeito que você acha que deveria dar, mas é isso, é assim que funciona. Você pensa, vou fazer isso, isso e aquilo e então isso acontece, mas seria bem chato. Confie que as coisas vão dar certo do jeito que tem que dar. Você não teria recebido esse sonho, esse desejo, seja lá o que for que você tem no seu coração agora. Isso só foi dado a você porque era para você. É assim que levo minha vida. Eu vivo a partir do futuro, agora mesmo. Então tudo o que eu faço agora eu me pergunto, é isso que ele faria? É assim que ele veria isso? É isso que ele pensaria agora? E veja, ao fazer essa pergunta, eu estou agindo como ele neste momento. Bem, nós sabemos que o nosso futuro é criado agora. Agora só estou esperando a realidade se alinhar. Uma situação entrou na sua vida não para te quebrar, mas para te fortalecer. Talvez essa situação tenha surgido na sua vida, seja ela qual for, dificuldades financeiras, problemas no casamento, seja o que for, talvez essa situação precisasse acontecer, para que o que realmente está destinado para a sua vida possa acontecer. Então, quando eu digo que tudo o que você está passando, você está superando, eu estou muito orgulhoso de você. Pare e pense. Qual é uma coisa realmente grande que você adoraria conquistar? Se você simplesmente avançasse no tempo, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 15 anos, o que é que você realmente quer? Apaixone-se pelo processo, porque é a coisa mais bonita que existe. Quero dizer, agora mesmo. Você está em busca de algo extraordinário. Você está desenvolvendo sua mente, suas habilidades e, ao longo do caminho, experimentando fracassos, mas aprendendo com eles e seguindo em frente. Mais inteligente, mais forte, mais preparado do que da última vez. Você conhece novas pessoas, vive novas experiências. Portas se abrem e, periodicamente, você olha para trás e percebe o quanto você avançou. Isso é lindo. Acho que a maioria das pessoas se sente muito sozinha quando deseja algo que ainda não existe. E algumas pessoas chamam isso de sonho, outras chamam de objetivo, seja lá o que for. Você quer transformar uma ideia em realidade de um jeito específico e, se não for assim, não corresponde ao que imaginou. Então, as pessoas de fora vão jogar pedras e te xingar, achando que isso vai mudar seu comportamento e fazer você desistir. Lembre-se, às vezes você vai escolher a vida voluntária. Você segue o caminho errado e para em um beco sem saída. E agora, o que fará? Você vai ficar sentado ali no beco sem saída só olhando para ele? Você vai dar meia volta e tentar descobrir para onde deveria ir? Você enfrentará muitos becos sem saída na vida. Você só precisa continuar seguindo em frente. Encontre seu caminho, uma saída para isso, mas nunca fique parado. A vida está sempre em movimento, então se você parar por muito tempo, ela passa por você. A maioria das pessoas não faz isso. Elas não fazem isso. Sabe, é como se muita gente quisesse isso. Mas não são muitas pessoas que querem fazer isso. Então só de dar aquele pequeno passo, você já se separou da multidão. O mais importante é agir. Isso é o mais importante. Mesmo que seja a ação errada, mesmo que você dê o primeiro passo na direção errada, a diferença entre você e a pessoa que não dá passo nenhum é a preocupação.
Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa tomar algum tipo de atitude. A maioria das pessoas é incapaz de escolher uma direção e simplesmente ir, simplesmente seguir em frente. Elas observam as possibilidades. Elas ficam paralisadas por todas as possibilidades. Elas se recusam a seguir em frente diante de todas as possibilidades. E então, o tempo vai passando. Por isso, é muito importante que você tome uma decisão e siga por esse caminho. Você assume esse caminho acreditando que não há alternativas. Não tenho escolha a não ser levar isso até o fim. Sabe, você não vai ser perfeito. Sim, vai ter momentos na sua jornada em que talvez você deslize em certas áreas, ou talvez não seja tão disciplinado, ou vacile um pouco, certo? Mas é sobre aproveitar ao máximo o momento que você tem agora, certo? Ter autopercepção e autorreflexão para conseguir se perceber quando está se desviando ou relaxando demais em alguma área da sua vida e se trazer de volta ao centro, se firmar onde está e tirar o máximo proveito desse momento que você tem agora. Tome a próxima decisão certa. Eu sinto que, se você não sabe onde quer estar agora, só precisa se perguntar o que você gostaria de estar fazendo daqui a um ano. Porque se você encurtar o tempo que leva para chegar onde quer, fica mais fácil e mais alcançável. Pensar no que quer fazer em 5 ou 10 anos parece distante demais para alcançar. Começar com pequenos passos te ajuda a descobrir para onde realmente quer levar sua vida, não para onde amigos ou família querem, mas para onde você deseja. E se você souber pelo menos onde gostaria de estar nessa época, no próximo verão, isso já deve te dar uma boa indicação para começar a olhar para esse nicho, para essa área, seguir por esse caminho. Seja o que for que isso signifique, pertence a você. Só você sabe disso. Todos nós estamos tentando encontrar algo, tentando encontrar significado, amor, satisfação, porque sentimos que algo está faltando. Estamos tão ocupados e trabalhando tanto por essa motivação que nos impede de parar, mas nos faz realizar coisas. Não é totalmente ruim. O problema é que, ao realizar coisas, não nos sentimos muito melhor. Nunca parece preencher o vazio. Como Marco Aurélio escreveu, você vagou por todos os lugares e finalmente percebeu que nunca encontrou o que procurava. Como viver? Não está nos silogismos, nem no dinheiro, na fama ou na autoindulgência, em lugar nenhum. Não é exatamente isso? O que precisamos perceber é que a resposta para nossos problemas não é ter mais beleza, poder, fama. Isso não vai nos satisfazer. Nós satisfazemos isso simplesmente vivendo nossa vida como a natureza exige. Isso significa ser bom, ser fiel a nós mesmos, ter foco, não desperdiçar um segundo desejando que as coisas fossem diferentes ou se importando com o que os outros pensam de nós. Nós apenas vivemos da melhor forma que podemos. O fato é que existe algo grande dentro de você. Abrace isso. Eu sei que você tem grandes ambições e quero ter certeza de que você nunca desista de persegui-las. O melhor dia para um homem é quando percebe que ninguém virá salvá-lo. Se ele conseguir entender isso e sentir paz com isso e quase ficar animado porque vai poder enfrentar a própria jornada do herói, ele vai vencer. Se você conseguir aceitar isso, ele vai vencer. Porque você assume total responsabilidade pela sua vida. Muitas pessoas abrem mão da responsabilidade na vida a ponto de apontar o dedo para outra pessoa. Assuma a responsabilidade por tudo. Eu vou vencer, eu vou me levantar, eu vou trabalhar, eu vou fazer a mesma coisa que fiz ontem. Quando vocês pensam sobre o que é que cria a grandeza e quando pensam em todas as coisas que vocês gostariam de ser, gostariam de já ser e gostariam de se tornar, vocês precisam entender que isso exige esforço de vocês. Isso exige que você faça coisas intencionalmente que vão te deixar desconfortável, que vão te ajudar a desenvolver habilidades que você pode então aplicar a qualquer plano que você leve adiante. Desafie-se, sempre há mais a fazer, enfrentar e realizar, mas evitamos por parecer assustador ou desconfortável. Nos preocupamos. Esse é outro jeito. Se tudo vai bem na vida, isso significa que você não está se desafiando o bastante. Está se sentindo sozinho? Eu também. Eu me sinto sozinho muitas vezes. Mas o que é a solidão no seu âmago é uma falta de compreensão de quem nós realmente somos.
quando algo ruim acontece, por que eu preciso sentir uma espécie de ressentimento de que as coisas não são justas, sentir que as outras pessoas não estão te dando o que você quer ou o que você merece? Partimos sentindo pena de nós mesmos e achando que merecemos mais do que temos. E por isso, o amor fati é muito poderoso, pois você treina a si mesmo para aceitar tudo o que acontece. É meio banal dizer que as coisas acontecem por um motivo, mas há uma certa verdade nisso. Para Nietzsche era assim: isso é a vida. A vida envolve dor, a vida envolve adversidade. Você vai morrer um dia e isso não vai ser agradável. Seus amigos e familiares, eles também vão morrer um dia e isso não vai ser agradável. Você vai fracassar e muitas pessoas vão te machucar, mas essa é a vida, é assim que é. Então, resistir a isso, ficar com raiva disso, significa não amar a própria vida. Junte-se a uma turma que não te desafia. Você não vai crescer. Vá onde as expectativas são altas. Vá onde as exigências são altas. Vá onde há pressão para você render, crescer, mudar, se desenvolver, ler, estudar, desenvolver habilidades. Vá onde as exigências são altas. Vá onde as expectativas são altas para que isso te provoque, te impulsione com urgência. Insista para que você não permaneça o mesmo pelos próximos 2 anos, pelos próximos 5 anos. Que você cresça e mude. A batalha é sentimentos versus disciplina, e eu odeio vivendo conforme seus sentimentos. Eu odeio agir de acordo com seus sentimentos. Eles te deixam todo confuso, cara. Eles bagunçam a sua vida. Eles te colocam em encrenca, porque nem todos os sentimentos são bons. Você não pode viver sua vida baseado nos seus sentimentos. Sentimentos não são iguais à realidade. Sentimentos não equivalem a resultados. Não vai ficar mais difícil? Como se isso fosse o mais difícil. Se você passar por isso, o resto será mais fácil. Não que os dragões que você vai derrotar não aumentem. Eles aumentam, mas você fica bem mais preparado para vencê-los. Você tem vários aliados, pessoas na plateia e o público torcendo por você, além de outras coisas ao seu lado. Mas no começo é só você com um pedaço de pau contra um urso. Eu preciso que você entenda que existe um poder inegável por trás da crença. E eu sei que você nunca teve alguém que realmente acreditasse em você, mas estou te dizendo que eu acredito em você. Eu sei que você pode superar seus hábitos destrutivos, que você pode se tornar mais confiante, você pode ganhar mais, você pode deixar de lado o traumas. Essas coisas não servem mais pra você. Você é melhor do que isso. Estou dizendo, e se você começar a dizer por que não, muitos vão viver com o S para sempre. Quando eu estiver velho e no leito de morte, vou pensar, e se eu tivesse aproveitado aquela chance? E se tivesse começado? E se tivesse dado o primeiro passo? Dar o primeiro passo nos trouxe exatamente até onde estamos hoje. Você arrisca fazer algo que ama, é um sonho, isso salva sua vida. Mas onde você está agora sempre estará lá, isso não muda. Sua cidade natal será a mesma e as pessoas continuarão fazendo as mesmas coisas. Mas é uma chance para você sair de onde está, dar um passo à frente e apostar na vida. E pode ser a melhor decisão que você já tomou na sua vida. Você não pode ficar sentado pensando em e se. Sentar e pensar, caramba, como seria estar lá? Ah, vai lá e faz. O mais difícil da mudança é não repetir a escolha do dia anterior. Agora que as pessoas sabem que sentirão desconforto, a questão é: que pensamentos você quer ativar e conectar em sua mente? Que comportamentos você mostrará no dia? E o ato de fechar os olhos e ensaiar quem você vai ser quando abrir os olhos começa a instalar uma estrutura neurológica no seu cérebro, fazendo parecer que você já fez isso. O que quer que você esteja pensando, é isso que você vai se tornar, porque pensamentos levam a ações, ações levam a hábitos, hábitos levam ao estilo de vida. E esse estilo de vida é o que dita quem você é. Aqui está a realidade. Todos nós teremos dias ruins. É garantido. É o ciclo da vida. Então, a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: será que realmente vale a pena desperdiçar dias perfeitamente bons temendo os dias ruins? Vamos perseguir a felicidade porque acham que é isso que precisam, quando na verdade a felicidade é apenas um subproduto de se tornar a melhor versão de si mesmo. Então, em vez de perseguir a emoção, torne-se o tipo de pessoa que está experimentando essa emoção e você poderá estar nesse estado de forma mais consistente. Fracasso, inferno, decepção, desconforto é uma ótima ferramenta de aprendizado.
E muitas pessoas não entendem isso. Você tem que assumir a responsabilidade. O que está acontecendo na sua vida? Quando você não está onde gostaria de estar e diz que é porque o chefe não gosta de você, ou porque a garota te tratou assim, ou o cara fez isso, todas essas coisas, você tem que assumir a responsabilidade. E se você está culpando todos esses fatores externos, você não vai fazer nenhuma mudança. E isso vai ser um problema. Desejar diz para a sua mente que você não tem chance, mas que pode muito bem desejar. Então, quando você diz para a mente, eu queria poder, ela responde, eu também. Supere isso. Quando outros desistem ou param, eu não faço isso. Tudo depende da história que você conta para si mesmo sobre quem é. Mudar é realmente difícil. Eu acho que as pessoas não percebem o quanto é difícil, porque muitas vezes, quando pensam em mudança, pensam em fazer mudanças positivas. Você diz às pessoas, fazer essa mudança melhoraria sua vida, mas por que é tão difícil? Porque, antes de tudo, mudar é difícil, pois envolve perda. Então, mesmo que você esteja indo para algo melhor, o que você perde é o que é familiar. Você perde sua zona de conforto. E muitos de nós ficamos muito preocupados em entrar em um território incerto, um lugar onde nunca estivemos antes. Então, alguns de nós, por natureza humana, preferem ficar no lugar familiar, mesmo que esse lugar seja miserável ou desagradável, do que dizer, vou arriscar e ir para esse lugar que me deixa realmente desconfortável. Elas não conseguem tolerar o desconforto da incerteza. As coisas que eu faço na vida, a maior parte da vida, você está sozinho. Você pode ter todo um grupo de apoio ao seu redor, mas na sua mente você está sozinho. A maioria das coisas que eu faço, eu treino para aqueles momentos. Quando você começa a mergulhar de volta no porão da sua mente e você está puxando todas essas táticas mentais para passar por isso, e ninguém vai vir te salvar, e você supera isso. Ao entrar na escuridão, acredito que todos são motivados por duas coisas distintas. Primeiro, você tem as coisas bonitas na sua vida, as coisas que estão indo bem, as coisas pelas quais você é grato, as coisas para as quais você está caminhando. Em vez de fugir de algo, você tem uma visão atraente do seu futuro. É algo que te deixa muito animado. Agora, o outro lado dessa equação são as pessoas que duvidam de você, são os haters, são as coisas das quais você está se afastando, são coisas baseadas no medo. É algo que você absolutamente se recusa a deixar acontecer. Uma coisa que é incrivelmente poderosa para mim são as pessoas que querem me ver fracassar, e eu percebo que em momentos muito intensos, a escuridão funciona melhor para você. Cada pensamento que você tem e cada palavra que você diz forma um plano. E sua mente deve trabalhar para tornar esse plano real. Só a execução importa. Grave isso no seu sistema nervoso. Faça o que for preciso para se lembrar disso. Só a execução importa. Quando você está trabalhando em algo que quer conquistar, você precisa enfrentar essa voz. Você tem que se convencer todos os dias das suas habilidades, do que está fazendo, do objetivo que quer alcançar. Você tem que se convencer todos os dias, de acordo com o seu nível de crença. Isso vai se manifestar no que você está fazendo. Ser rotulado é a pior coisa que pode acontecer a um homem. Porque você perde a fome de viver. Você acha que já chegou lá. E quando você tem essa mentalidade de já cheguei, esse é um dos meus maiores medos. Quando eu chego ao ponto em que a vida veio até mim e eu tenho aquela sensação de eu cheguei lá. Agora eu conheço minha vida pelo que eu sei que ela é. Acabou.
Eu decifrei o código do potencial humano em mim mesmo. Então é aquele lugar silencioso, é aquele lugar em que você está sozinho. São aquelas horas, ao longo de anos e décadas, sozinho nas garras da vida. A vida te pega pelo pescoço e te sufoca, e você está ali calmo porque está tentando entender. Você não está entrando em pânico. Você não está desistindo, não está jogando a toalha. Você está dizendo que existe um jeito, pessoal. Refletir e se sentir bem com isso é incrível. Mas se você tem uma visão de algo que está tentando fazer, se tornar, seja o que for, e você não age em relação a isso, e eu não preciso que você queira construir um grande negócio. O que você faz? Como define isso? Quais resultados e métricas usa para se avaliar? E se não quiser um grande objetivo, não precisa dele. Mas então diga, o que estou tentando fazer é me centrar. Estou tentando sentir felicidade. Mesmo isso, você pode começar a procurar maneiras de melhorar. Tudo o que temos agora, tudo o que estamos demonstrando em nossas vidas é resultado do que acreditamos, de forma subconsciente, que merecemos. E parte de aumentar esse nível de crença é que você precisa se convencer disso todos os dias. Você pode aprender todas as técnicas, mas sem acreditar em si mesmo, nada acontece. Neste momento, entre mim e a pessoa que quero ser, entre você e a pessoa que você quer ser, existe uma diferença de habilidades. E é isso. Mas uma vez que você conhece sua missão e acredita que pode conquistar qualquer coisa que decidir, então você pode fazer o extraordinário. Fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. A fé não torna as coisas fáceis. A fé torna isso possível. Tudo o que você quer é apenas passar pela vida. Parei. Pensando, preocupando, olhando para trás, se perguntando, duvidando, temendo, sofrendo, esperando por uma saída fácil, se desgastando por dentro. Pare com isso e apenas faça. Você não é responsável pelo mundo. Apenas responsável pelo seu trabalho. Não faça isso. Você não pode ter uma vida que vai considerar aceitável sem isso, porque você precisa da visão e dos planos para te dar propósito e direção. É daí que vem toda a sua emoção positiva. Toda a sua motivação está em traçar planos que valem a pena ser alcançados e depois observar a si mesmo avançando em direção a eles. Essa é a fonte da maior parte do sentido positivo. E então também, sem essa estrutura, você fica tão perdido que vai se sentir ansioso e sobrecarregado. Os verdadeiros heróis, os verdadeiros titãs e os verdadeiros mestres, essas pessoas não são destemidas. Essas são pessoas que simplesmente praticaram enfrentar seus medos e viver constantemente no fio da navalha, até o ponto em que se sentem confortáveis em meio ao desconforto. Essa é a grande oportunidade para você. Não evitar o medo, mas ficar confortável no desconhecido, ficar confortável quando estiver apavorado. Os medos deles são maiores do que a fé deles. É fundamental se envolver continuamente no desenvolvimento pessoal. Reserve mais tempo para si mesmo do que tem feito. Isso é importante. Você deve isso a si mesmo. Não sabe como dizer não. E nós nos vemos fazendo todo tipo de coisa e nunca temos tempo para fazer aquelas coisas que precisamos fazer para trabalhar em nós mesmos. E lá se vai um segundo, lá se vai outro segundo, lá se vai outro segundo, e não podemos parar e segurar o tempo. De repente você acorda e percebe que seus sonhos ficaram para trás e que as contas estão vencendo. Dizia, nos dias em que sinto que não vou conseguir, nos dias em que sinto que não aguento mais,
Eu penso no meu histórico, por ter sobrevivido a todos os meus dias ruins. E até agora, sobrevivendo a todos os meus dias ruins, meu índice é de 100%. Então tente as coisas mais ousadas que puder. Surpreenda a si mesmo. Você tem em suas mãos o poder de fazer qualquer coisa. Você pode levar seu entorno além da ordem e ir e caminhar em direção à beleza. E isso é incrivelmente útil porque, bem, a beleza chama as pessoas para sua versão mais elevada, eu diria. E fazer amizade com a beleza é apresentar-se com cuidado a um dos mistérios da vida que a tornam digna de ser vivida. Não sei por que você faz o que faz. Qual é o seu motivo para agir? O que te motiva hoje, diferente de 10 anos atrás? Você repete os mesmos padrões? Porque eu acredito que a força invisível da motivação interna ativada é o mais importante do mundo. Estou aqui porque acredito que a emoção é a força da vida. Todo grande herói foi destruído, sofreu mais do que a maioria. E o que estou sugerindo a você é que a dor pode ser transformada em poder, com a intenção de transformar dor em poder. Veja, a maioria faz isso, por isso a maioria das pessoas boas perde. Elas tropeçam, caem e ficam de coração partido ou desapontadas pelos desafios da vida. Isso acontece com cada um de nós. Este é o mantra central da minha vida. Não importa quem você é hoje, realmente não importa. Então, se você sente que é incapaz de fazer algo, talvez hoje você realmente seja. Então, não se trata de quem você é hoje, se trata de quem você quer se tornar e do preço que está disposto a pagar para chegar lá. Então você precisa prestar atenção em quem está influenciando você. É preciso monitorar sua mente. E você precisa começar literalmente a ser proativo em se programar para o sucesso. Não se conforme com este mundo. Seja transformado pela renovação da sua mente. Assuma a responsabilidade de fazer isso acontecer. E à medida que você começar a fazer isso, vai começar a ver algumas mudanças incríveis na sua vida. Quando Earl Nightingale falou que somos responsáveis pelo que nos tornamos, mas só os bem-sucedidos admitem isso. Sonhos, sem objetivos, são apenas sonhos. E no final das contas, eles acabam alimentando a decepção. Então tenha sonhos, mas tenha objetivos. Objetivos de vida, objetivos anuais, objetivos mensais e diários. Eu tento definir uma meta para mim mesmo todos os dias. Tenha metas. E entenda que para alcançar essas metas, você deve ter disciplina e consistência. Quem você conhece com quem possa se comparar? Isso é fácil. Você, ontem. Então aqui está uma boa meta. É algo como, bem, mire alto. E eu realmente quero dizer isso. Mire alto, mas use você mesmo como parâmetro. Ou seja, sua meta é tornar hoje um pouquinho melhor do que ontem. A melhoria incremental é imparável. Eu continuo falhando. Eu amo o fracasso. Com uma vontade indomável e crença, você consegue fazer algo. A única forma de desenvolver isso é como na academia. Você fortalece os músculos exercitando-os. Da mesma forma, o amor entre você e sua esposa cresce ao cuidar dela e estar presente, para desenvolver a vontade individual de se tornar algo. É preciso se sentir à vontade com medo e fracasso, pois são seus melhores amigos e os únicos que fazem a vida avançar. Por que isso? Porque é um boletim das suas falhas.
sobre por que eles não estão vivendo o seu sonho, sobre por que eles não estão manifestando sua grandeza. Eles sempre vão conseguir apontar essas coisas, mas nada disso conta. A única coisa que conta são os resultados. E os resultados não mentem, senhoras e senhores. Eles dizem tudo. Julgue uma árvore pelo fruto que ela dá, não pelos que ela pode falar, não pelos que ela pode sonhar ou pensar ou afirmar, mas pelo fruto que ela realmente produz. Trabalhe no seu foco. Trabalhe no seu foco. Perspectiva é tudo. Deixe-me te contar uma coisa. O problema com a maioria de vocês é que vocês veem a dificuldade como algo negativo, de verdade, de verdade. E eu quero que você enxergue a dificuldade de forma diferente. Me escuta, quanto mais você passa por isso, quanto mais difícil for, quanto mais desafiador for, me escuta, quanto mais difícil for, você está me ouvindo? Quanto mais desafiador for, tudo o que você está fazendo, meu querido, é ficando mais forte. Vamos ver. Acho que todos estamos comprometidos. Acho que alguns de nós têm resultados em suas vidas devido a esse nível de compromisso que não gostamos ou achamos desagradáveis. Eu não acho que, como participante da vida, você possa não estar comprometido. Ou você está comprometido com a mediocridade ou está comprometido com a grandeza.